Meu amigo, quando a gente acha que o clima já está quente no mundo rubro-negro, vem mais uma reviravolta para movimentar o dia. Porque o Flamengo simplesmente virou o assunto central do futebol brasileiro mais uma vez e acabou fazendo até uma gigante da televisão reorganizar sua programação inteira. Tamanha a expectativa que está criada para esse momento da temporada. Não é exagero dizer que o ambiente em torno do clube está pegando fogo, não só pelo que acontece dentro de campo, mas também pelo impacto que o Flamengo gera em tudo que envolve esporte no país. E enquanto tudo isso rola fora das quatro linhas, o elenco segue firme na preparação para um jogo que mexe diretamente com a tabela nacional e, claro, com o que vem pela frente na disputa sul-americana. O técnico Felipe Luiz comandou no Ninho do Urubu mais um treino daqueles focados, intenso do jeito que ele gosta, porque sabe o peso do que está em jogo. É o último trabalho antes de encarar o Atlético Mineiro. E esse confronto não é só mais um jogo de campeonato. É daqueles que podem mexer com todo o cenário da competição, porque o Flamengo chega controlando a ponta da tabela e cada detalhe importa nesse sprint final. A pressão do lado mineiro também é grande. O Atlético chega cheio de problemas, com vários jogadores ausentes, e isso abre um cenário completamente diferente para esse duelo. A pergunta que não quer calar é justamente essa que está na cabeça do torcedor. Qual será a estratégia? Será que Felipe Luiz entra com força máxima, buscando resolver o campeonato de vez? Ou será que vai escolher tirar o pé, segurar algumas peças e pensar mais diretamente na decisão internacional que está batendo na porta? A torcida se divide. Cada um faz seus cálculos. Mas a verdade é que qualquer caminho tem seus riscos e seus benefícios. Ainda mais numa fase tão importante da temporada. Agora, saindo da preparação e indo para o panorama geral do campeonato, a última rodada serviu para embolar ainda mais a briga no topo. A vitória do Cruzeiro colocou fogo de vez na disputa lá em cima. A equipe mineira se aproximou perigosamente do Palmeiras e, se não tivesse vacilado em um empate recente, estaria coladinha na vice-liderança. Mesmo assim, o cenário já é suficiente para deixar a parte de cima do campeonato completamente aberta. O Flamengo se mantém firme na liderança com 74 pontos, seguido bem de perto pelo Palmeiras com 70 e Cruzeiro com 68. E esse trio está puxando a fila com uma intensidade absurda, cada jogo valendo praticamente uma final. Logo atrás vem o Mirassol, que fez campanha sólida o ano inteiro e agora aparece com 60 pontos. Na sequência, Botafogo com 58, Bahia com 56, Fluminense com 55 e o São Paulo fechando a parte de cima da tabela com 48. Ali no meio vem Bragantino e Corinthians empatados com 45 e o Atlético Mineiro um ponto atrás, com 44. Depois vem Grêmio, Vasco e Ceará, nessa disputa que vai apertando rodada após rodada. A briga é intensa, muita gente alternando momentos positivos e negativos. E isso explica por que, até agora, não dá para cravar praticamente nada nessa competição. E se o topo está quente, a parte de baixo da tabela está pegando fogo de um jeito que deixa qualquer torcedor apreensivo. A situação do Internacional, por exemplo, ficou extremamente delicada. A equipe chegou a um ponto em que cada partida representa risco real, porque a proximidade com a zona de rebaixamento é mínima. O Vitória, primeiro time fora da zona, tem 39 pontos. O Santos, logo abaixo, aparece com 37 e ainda tem jogo para fazer, podendo sair dessa situação dependendo do resultado. Fortaleza e Juventude brigam por cada ponto.
Enquanto o Esporte Clube do Recife vive um momento complicadíssimo com somente 17 pontos. O clima é de desespero para alguns e de sobrevivência para outros. E falando em mudanças de divisão, a confirmação dos 4 clubes que retornam à elite do futebol nacional também mexe diretamente com o calendário rubro-negro para o ano que vem. Curitiba, Atlético Paranaense, Remo e Chapecoense garantiram suas vagas na primeira divisão, e essa combinação específica cria um cenário curioso para o Flamengo. Isso porque o número de partidas em gramado sintético vai aumentar consideravelmente, o que sempre gera uma preocupação interna e externa no clube. Somando todos os adversários, o Flamengo terá 5 jogos no próximo campeonato atuando em campos desse tipo. Além do Palmeiras, que já é velho conhecido nesse cenário, tem Atlético Paranaense, Chapecoense, Atlético Mineiro na Arena MRV e ainda o Botafogo, que deve mandar uma quantidade significativa de partidas no estádio da Zona Norte, enquanto seu próprio estádio passa por modificações. E gramado sintético, você sabe bem, muda dinâmica, tempo de bola, comportamento do jogo, exige ajustes diferentes e sempre vira motivo de discussão entre torcida, comissão técnica e até jogadores. É mais um elemento para ser considerado em uma temporada que já promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos. O clima externo também ganhou um tempero especial depois da entrevista do zagueiro Léo Pereira, que abriu o coração ao falar sobre a ausência dele nas últimas convocações da seleção brasileira. Ele não usou a palavra frustração, mas deu para sentir claramente que o incômodo existe. Ele explicou que se prepara semanalmente para estar no seu melhor nível, que se sente em plena forma e vivendo o auge da carreira com a camisa do Flamengo. E aí vem a pergunta que ele mesmo fez. O que falta? O que mais ele precisa mostrar para ser visto? É um desabafo sincero, compreensível e que muita gente dentro e fora do clube também compartilha. Porque a temporada dele é, sem dúvida, uma das mais regulares e sólidas entre os defensores do futebol nacional. E enquanto tudo isso acontece, a expectativa cresce cada vez mais para a decisão sul-americana. A entidade que organiza a competição finalmente fechou os últimos detalhes que estavam faltando para a final. A arbitragem completa foi confirmada, com o árbitro principal, árbitro de vídeo e assistentes vindos de um mesmo país, formando um quarteto que já tem experiência em jogos dessa grandeza. Isso era o ponto final que faltava para deixar tudo pronto para o grande dia. E claro que isso também movimenta torcida, bastidores e tudo que envolve a preparação do Flamengo para esse confronto internacional. A capital peruana já começou a receber um grande fluxo de torcedores e profissionais ligados ao clube, porque o clima da final é completamente diferente de qualquer partida de temporada regular. Cada rua, cada aeroporto e cada canto por onde passa uma camisa rubro-negra já começa a ganhar aquele ar de festa misturado com ansiedade. Porque a torcida sabe o tamanho da oportunidade que está pela frente e como cada detalhe pode mudar o rumo do ano. E enquanto a atmosfera vai esquentando dentro e fora do Brasil, o Flamengo segue movimentando até quem normalmente não mexeria uma palha para alterar a programação. A decisão recente de uma grande emissora, que abriu espaço na grade para transmitir o duelo contra o Atlético Mineiro, mostra o tamanho absurdo do impacto do clube na audiência esportiva do país. E não é surpresa para ninguém que acompanha o cenário. Quando o Flamengo entra em campo com chance de título, a mobilização é automática. O país para, a audiência sobe. E o clima vira praticamente de final, mesmo não sendo final.
É a força de um clube que leva milhões a acompanhar qualquer passo que ele dá. E esse jogo específico ganhou um peso ainda maior porque pode representar uma virada definitiva na tabela nacional. Com a vantagem construída ao longo do campeonato, o Flamengo entra em campo sabendo que, se aproveitar o momento e explorar os desfalques do Atlético Mineiro, pode encaminhar uma conquista importantíssima antes mesmo de embarcar para o duelo internacional no Peru. E aí é que surge um dilema que mexe com todo o planejamento. Arriscar tudo agora ou manter a cabeça fria pensando na decisão que vale a glória continental? O torcedor vive dividido entre o desejo de garantir logo o título nacional e o medo de perder peças importantes antes da final. O próprio Felipe Luiz sabe que qualquer decisão que ele tomar vai ser comentada por semanas. Se ele coloca o time principal e vence, vira gênio. Se coloca e alguém se machuca, vai ouvir que deveria ter poupado. Se coloca reservas e o time tropeça, vai ter gente dizendo que era para ter ido com força máxima. Esse tipo de decisão é o tipo de coisa que tira o sono de treinador, porque cada lado tem um argumento forte e o calendário não perdoa. Mas o clima entre os jogadores é de confiança total. O grupo está focado, concentrado e com aquela sensação de que tudo está se encaixando na hora certa. E isso faz diferença. O treino final antes da partida foi marcado por muita conversa, muita orientação e uma vibe de decisão, mesmo sendo tecnicamente um jogo de campeonato regular. O elenco sente o peso do momento. É aquele período da temporada em que a adrenalina é constante e qualquer vacilo pode mudar completamente o rumo do ano. Enquanto isso, nos bastidores do futebol brasileiro, a repercussão da tabela continua rendendo assunto. A briga pela parte de cima está intensa, mas a luta lá embaixo virou drama absoluto. O Internacional vive uma pressão que não se via há anos. Cada jogo virou uma montanha-russa emocional. A possibilidade de terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento mexe com todo o ambiente do clube. Já o Santos tenta desesperadamente fugir de uma marca que ninguém quer carregar. O clima não é de pura tensão, é de sobrevivência mesmo. Fortaleza e Juventude lutam para não entrar nesse rolo. E o Sport Clube do Recife vai ficando para trás de uma forma que deixa claro que a temporada foi bem abaixo do esperado. A sensação é que a luta contra o rebaixamento este ano está mais pesada do que o normal. Porque os times ali de baixo estão oscilando muito e ninguém conseguiu abrir uma gordura confortável para respirar com tranquilidade. E no meio de tudo isso, a chegada dos times que voltam da segunda divisão adiciona mais especulação sobre o próximo campeonato. A presença de mais gramados sintéticos na elite traz discussões que envolvem adaptação, preparação física e estilo de jogo. O Flamengo já sabe que vai enfrentar um calendário ainda mais desafiador, com deslocamentos longos, jogos importantes em semanas apertadas e a necessidade de se adaptar rapidamente a diferentes condições de campo. E claro, tudo isso é parte do pacote quando se é um dos protagonistas do futebol nacional. Voltando ao presente. A preparação para a decisão internacional segue firme. A equipe viaja para Lima com cronograma definido, horários ajustados e uma estrutura que costuma dar confiança ao torcedor. A chegada antecipada é importante para a adaptação ao clima, ao campo e à rotina da cidade. O trabalho é milimetricamente calculado para garantir que os jogadores entrem em campo no auge físico e mental. Não há espaço para improviso nessa fase da temporada. Cada sessão de treino, cada análise tática, cada recuperação muscular importa.
Enquanto parte da comissão já está no Peru organizando a logística, a torcida vai tomando os espaços da cidade. As primeiras imagens que circulam mostram ruas sendo tomadas por camisas vermelhas e pretas, bandeiras, músicas e aquele clima que só uma torcida apaixonada consegue criar. Não importa o país, não importa a distância, o Flamengo sempre leva um mar de gente. E isso tem impacto real dentro de campo, porque os jogadores sentem e se alimentam dessa energia. A final da Libertadores por si só já carrega uma aura especial. É o tipo de jogo em que o torcedor lembra onde estava, com quem estava, o que sentiu. É memória coletiva. E quando o Flamengo está envolvido, essa memória se multiplica. É como se cada pessoa que veste o manto carregasse um pedaço dessa história. E essa identificação faz da preparação algo ainda maior do que um simples treino. Mas antes de embarcar definitivamente nessa atmosfera de decisão, o Flamengo tem esse confronto com o Atlético Mineiro, que virou uma espécie de ponte entre as duas grandes batalhas da temporada. E não dá para ignorar que o adversário chega pressionado, desfalcado e vivendo um momento complicado. Isso muda a abordagem do Flamengo, que sabe que pode explorar essa fragilidade, mas também sabe que todo time em situação difícil costuma dar aquele gás extra quando enfrenta um líder de campeonato. A Arena MRV, palco da partida, tem sido um ambiente hostil para visitantes. O gramado sintético acelera o jogo, muda o tempo de reação e obriga o Flamengo a ajustar sua forma de trabalhar a bola. E isso é algo que a comissão técnica estudou intensamente. Não dá para entrar em campo ali esperando que o jogo siga o ritmo natural. É preciso impor controle, cadenciar quando necessário e evitar dar espaço para o adversário crescer com a força da torcida. E no meio dessa preparação toda, o assunto Léo Pereira continua repercutindo. Muita gente concorda que a ausência dele na seleção é estranha diante do nível que ele vem apresentando. Um defensor regular, decisivo e com participação direta na construção do jogo, o que é cada vez mais valorizado no futebol atual. A fala dele mostra maturidade. Não foi desabafo agressivo, foi um questionamento de quem sabe o que entrega e sente que poderia ter espaço. E isso só aumenta ainda mais o debate entre torcedores e especialistas que veem nele um dos grandes nomes do elenco rubro-negro na temporada. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro amanheceu, tomado por um burburinho ensurdecedor. Nos bastidores, comenta-se que o Flamengo teria fechado a compra de 100% do Maracanã por cerca de US$ 1 bilhão. Em uma negociação que estaria sendo tratada como a maior movimentação patrimonial já vista no esporte nacional. Nada confirmado oficialmente, nenhum dirigente se pronuncia publicamente, mas as conversas de corredor já dominam as rodas de debate, mesas redondas e até a conversa no táxi. Segundo rumores que circulam entre conselheiros e empresários próximos ao clube, a transação teria sido articulada de forma silenciosa, envolvendo consultorias especializadas e um acordo considerado irrecusável para o atual consórcio. Há quem diga que o Flamengo teria buscado investidores internacionais para viabilizar a compra, enquanto outros juram ouvir que o montante sairia dos próprios cofres rubro-negros, impulsionados pelo forte crescimento de receitas nos últimos anos. O suposto negócio estaria sendo tratado como estratégico. Controlar definitivamente o estádio significaria encerrar décadas de disputas políticas, burocracias e limitações estruturais.
De acordo com quem circula pelas salas internas da Gávea, há uma sensação de que o clube pretende transformar o Maracanã em um centro global de entretenimento, não apenas um palco de futebol. Fala-se até em modernizações profundas, acordos comerciais de grande porte e um novo modelo de gestão que colocaria o estádio entre os mais rentáveis do continente. A notícia, espalhada como pólvora, já provoca reações. Alguns torcedores comemoram a possibilidade de ver o maior do mundo totalmente vestido de vermelho e preto, enquanto outros temem que o rumor seja apenas mais uma faísca acesa por interesses políticos internos. Rivais observam com cautela, imaginando como ficariam os futuros mandos de campo e a relação comercial com o estádio. Por enquanto, tudo permanece no campo do rumor. Um rumor gigante, de peso bilionário e com potencial de remodelar o mapa do futebol brasileiro. Mas, como sempre, até que alguém abra a boca oficialmente, o mistério continua envolvendo o Maracanã em um clima de expectativa, que só aumenta. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!